Veículos fabricados por empresas diferentes, mas que usam as mesmas peças. Isso acontece e muito aqui no Brasil. Olá amigos do canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Durante a história, muitos veículos compartilharam peças. Principalmente, eu não vou nem citar muito a indústria fora de série, porque essa sim, num período de importações fechadas aqui no Brasil, eles tinham que realmente usar componentes de marcas grandes, que é no caso ali no início dos anos 70. Era Volkswagen, Ford e Chevrolet. Os componentes mais usados eram os da Volkswagen, principalmente os componentes mecânicos, o chassi. Basicamente, na indústria fora de série, todos os bugs, com raríssimas exceções, foram fabricados em cima do chassi do Fusca, mecânica Volkswagen, e no caso dos bugs, o chassi mais encurtado, assim como a Puma. Muitos desses carros tinham até os seus designs desenhados já propriamente para se casar com as lanternas de outras marcas, como por exemplo os primeiros modelos Puma, depois do DKV. O primeiro Puma DKV usava a lanterna da linha Chevrolet C14, aquela lanterninha bem pequena, porque ainda eram os primeiros modelos que usavam motores da VMAG. Até tem gente que não sabe disso. Os primeiros Pumas não usaram a mecânica Volks. Isso veio depois, e quando veio a base Volks com o motor refrigerado a ar Boxer aí da Volkswagen, a lanterna traseira passou a ser a da Variant, né, que é a mesma que equipa o TL. E assim foi durante a década de 70. Depois a Puma seguiu usando lanternas traseiras da Volkswagen. Depois que eles não usavam mais a lanterna da Variant, passou-se a usar a lanterna da Kombi ali de maneira horizontal, e depois a lanterna da Brasília nos modelos ali já na década de 80, né? A indústria fora de série usou e abusou realmente desses recursos, porque não havia importações aqui no Brasil, e então não dá nem para citar todos os exemplos. Mas a Gurgel também foi uma empresa que bebeu bastante nessa fonte, principalmente no início. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro protótipo do BR-800 que apareceu aqui no canal PL, nós fizemos um documentário sobre a história da Gurgel, que levou o seu fim, um documentário que tá muito bacana. E se a gente reparar, o primeiro modelo ali inicial do BR-800, a lanterna traseira, ela era uma combinação de várias lentes pequenas da seta da Brasília, da lente de seta da Brasília, da Variant, do Gol BX, aquela lente retangular pequena. Ali eles usavam, acho que se eu não me engano, 2 ou 3 para freio e lanterna, uma para ré e uma para seta. Elas juntas davam uma combinação que parecia uma coisa própria, mas na verdade não era, né? Isso sem citar também os ônibus, muitos deles aí, Marco Polo, que usavam e usam até os dias atuais componentes de outros veículos. E já que é para citar exemplo de veículos pesados, a gente pegar o Constellation, lançado em 2005, era um modelo novo em relação aos Titãs antigos. O interior dele, o comando de ar, era o mesmo do Gol G3, que na verdade naquela época era o Gol de linha, né? Era o Gol atual. A Volkswagen lançou recentemente o novo Constellation. Agora a Volkswagen tem o Meteor, né? Que é um caminhão MAN com identidade Volkswagen. A MAN faz parte do conglomerado. Mas eu fiz questão de ir ver como ficou o design novo desse caminhão, que agora sai com um painel digital. Mas eu pude constatar que o Constellation, bom e velho Constellation lá de 2005, apesar de algumas atualizações, a chave de farol e o comando de ar ainda é o mesmo do Gol geração 3 lá de 1999. Pô, eles podiam pelo menos colocar o do G5, que é um pouco mais moderno, né? Mas ele continua o mesmo. As pessoas percebem isso, viu, Volkswagen? Acho que seria interessante dar uma atualizada, combinaria mais, inclusive, com o layout aí do painel digital, que ficou bonito. O instrumental ficou legal. Eu falei aqui das lanternas, acho que as lanternas traseiras foi o que mais se usou de outras marcas, né? Muitos bugs da época usavam as lanternas do Gol, aquela lanterna do Gol assim, só que de ponta cabeça, né, para dar para disfarçar, para não ficar tão na cara. O próprio Miura usava também a lanterna de Gol quadrado usando esse recurso, só que a lanterna do Miura tinha um recurso legal, que a seta dela, ela era numa coisa contínua, ela era uma coisa meio que degradê, imitando o que hoje carros novos aí fazem, mas lá nos anos 80 eles já pensavam nisso. Bom, um carro que tinha até comando de voz
na década de 80, o que você pode esperar disso, né? Eles realmente estavam à frente do seu tempo, tinham muita criatividade e faziam o possível para poder pôr em prática isso usando recursos de carro nacional. O Miura, por exemplo, usou também o painel instrumental do Ford Del Rey, só que para não ficar tão na cara, era o instrumental do Ford Del Rey, mas com o logo Miura, um layout um pouco cores, né, basicamente, cores diferenciadas. A Gurgel também usou esse recurso, usava-se aí instrumental de outras marcas, mas com o logo da Gurgel, o próprio Gurgel Carajás, que era aquela espécie de SUV dos anos 80, usava o volante da linha Volkswagen, mas com o emblema Gurgel no lugar do logo Volks. Então eram coisas que se faziam para dar uma disfarçada, e as pessoas realmente eram acostumadas com isso. Se hoje parece uma coisa meio estranha, na época não era. Olha, S10 e Blazer, essa dupla que chegou pela Chevrolet nos anos 90. Nos anos 90, a linha Chevrolet no Brasil passou por uma grande mudança. Vários veículos novos chegaram e a S10 e a Blazer eram um deles. Quando eles sofreram as primeiras restilizações mais profundas, já nos anos 2000, ficou aquela conhecida geração Bad Boy, né? Também cai naquela questão dos apelidos, que tem vídeo aqui também no canal. Uma grade aí legal, completa de vídeos interessantes. A lanterna traseira deles eram as mesmas, só que eram montadas de maneiras diferentes. A lanterna foi desenhada especificamente para a Blazer. Na S10 ela era montada de ponta cabeça para dar uma diferenciada, mas a peça era a mesma. Isso também barateia custo de produção. Falando em baratear custo de produção, se tratando de Autolatina, os exemplos também são inúmeros. A dupla, quando se fala em carros que usam as mesmas peças montadas por marcas diferentes, logo se lembra da dupla Verona, Ford Verona, e Volkswagen Apollo. Basicamente os dois eram derivados diretos do Ford Escort. Logo, na parte frontal, os faróis eram os mesmos. No caso do Verona e Apollo, o para-choque era exclusivo ali, né? No caso, era diferente o para-choque em relação ao Escort, mas volante e painel eram iguais no caso do Verona e do Escort. O Apollo tinha um painel um pouco diferente na parte de cima, mas a parte de baixo era a mesma. Era o mesmo painel, mas com um layout um pouco diferente. Isso vale também para o quadro instrumental, que era o mesmo do Ford Verona, só que com grafia, números ali, Volkswagen. Os botões, o próprio relógio digital que no Apollo era montado embaixo e com iluminação vermelha, era a mesma peça, no caso que era usada no Escort, no Verona, que era montado em cima com iluminação verde. Era a mesma peça, só mudavam ali para dar uma diferenciada. Eu sei que eu já falei muito isso aqui, mas também tem vídeo falando as diferenças do Verona e do Apollo aqui no nosso canal, que são derivados realmente direto do Ford Escort. Depois o Volkswagen Logos e o Volkswagen Pointer também compartilhavam muito as peças e componentes com o Escort da geração seguinte à geração 4 ali, que foi vendida aqui no Brasil. E ainda nessa linha CHT, quando a Volkswagen criou a Autolatina, antes de lançar o primeiro fruto, de fato, um carro que foi o Verona foi o primeiro lançamento da Autolatina no Brasil. Eles começaram a compartilhar motores, né? Os carros da Volkswagen, no caso Gol, Voyage, eles ganharam, até Paraty, Saveiro também, eles ganharam motores CHT. Saiu até matérias na época falando que os carros tinham ficado piores com o motor CHT, porque antes eles usavam AP. O CHT eles eram equipados nas versões mais simples, CL aí, era um modelo que era até mais econômico, mas o desempenho não era tão afiado que nem no AP. Isso foi criticado na época. Então basicamente eram motores Ford sendo usados ali, da mesma maneira que Del Rey, Pampa, Belina usaram motores AP no final da sua vida ali, com tampa de com direito a tampa de válvulas com logo Ford. Isso se deu continuidade também lá no Ford Versalis, que era um derivado direto aí dessa vez do Volkswagen Santana. Também em tempos de Autolatina tudo era possível. Olha, aí você tá vendo o Ford Ka lançado em 1997 aqui no Brasil, com design revolucionário realmente, durou praticamente 10 anos, com uma restilização leve na traseira de meia vida ali, e em 2008 chegava um novo Ford Ka. O que pouca gente percebe é que o para-brisa e as portas eram as mesmas do antigo. O carro basicamente parece ter sido desenhado ao redor da porta. A gente nota isso pelo fato de o painel dele ser um formato mais quadrado, mais diferente em relação ao original, e a
formação de porta permaneceu aquela arredondada do modelo anterior, até foi criticado porque não combinava realmente. E uma outra coisa também, a moldura de placa na tampa traseira do Ford Ka, esse modelo de segunda geração, era a mesma régua da placa que era usada no Fiesta Sedan. Pois é, meus amigos, as particularidades da indústria. Olha, acabei de citar aqui um exemplo claro da Chevrolet, mas tem mais, né? A gente reparar aquele comando do retrovisor elétrico usado nos Vectras, nos primeiros Vectras, esse comando do retrovisor elétrico durou bastante na linha Chevrolet, hein? Ele foi usado no Astra, depois foi usado até em vários modelos, na linha Corsa também, quando tinha esse recurso, até no Agile, esse comando do retrovisor elétrico foi usado em diversos modelos, até no Chevrolet Camaro, esse comando do espelho elétrico foi parar. Então também é uma peça que você encontra até de reposição com facilidade por causa disso. Eles foram usados em grande escala na linha GM. Eu comentei aqui de lanterna, tem lanternas que foram compartilhadas nos dias atuais. Por exemplo, a Fiat Fiorino, quando foi restilizada, passou a usar as lanternas da Doblò. Então era a mesma lanterna, apesar de lá fora ter uma nova geração, aqui a geração do Doblò também se manteve a mesma, então eles usavam as mesmas lanternas traseiras. Olha, vamos agora mais para os dias atuais. Você sabia que o Fiat Mobi, ele usa as mesmas portas do Uno, que agora saiu de linha, são as mesmas portas, só que a chapa externa tem algumas diferenças para dar uma mudada, mas a estrutura, toda a peça ali em si é basicamente a mesma. Isso vale também para o Fiat Toro e para o Jeep Compass, que também usam as mesmas peças ali na questão de portas, com alguma diferença ou outra um vinco ou outro na chapa que fica a nossa visão, mas basicamente a estrutura são as mesmas, porque sabemos que a Jeep faz parte da mesma empresa da Stellantis, que é dona da Fiat também. Inclusive o painel de instrumentos, volante e outros componentes também são compartilhados, isso sem citar os motores também, né? Inclusive eu falei do Fiat Mobi, o Fiat Mobi agora deu origem à nova Strada, a Strada que era baseada no Palio, né? Agora a Strada passou a ser baseada no Fiat Mobi. Isso me levantou um questionamento pessoal. Será que não houve um retrocesso em questão de espaço? Porque o Mobi é visivelmente menor do que a antiga Strada, que era baseada no Palio, né? Você tinha uma picape baseada num veículo que era o Palio, que era um carro um pouquinho maior, e agora você tem baseado num carro menor que é o Mobi. Eu nunca entrei numa Strada dessas novas, posso estar falando besteira aqui, mas me passa a impressão de ser uma picape um pouco menor por dentro. Não sei, precisava ver aí uma por dentro para ter uma noção. Olha, obrigado por verem esse vídeo aqui no canal PL, eu aguardo vocês nos próximos, e é isso, muito obrigado, um grande abraço e até mais, tchau.